Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Conselhos Pastorais, o seu mais novo quadro preferido do YouTube, onde você pergunta e o profético aqui responde. O que eu tenho a ver com as guerras? E a minha resposta para você, como cristão, como pastor, como alguém que segue os princípios da palavra de Deus, estamos sim envolvidos direta e indiretamente com os fatos que nos cercam, inclusive com as guerras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Jesus declarou, lá em Mateus capítulo número 24, no sermão profético, verso número 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas observações, alguns conselhos que eu posso dar como pastor para que você tenha uma coerência, uma postura saudável, sadia, bíblica, de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós, como cristãos, precisamos cumprir o que a palavra de Deus diz. Salmo 122, verso número 16, diz que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. Então, meu primeiro conselho para você, diante da guerra, é ore. Ore, interceda, clame, se coloque na posição de alguém que é um filho de Deus e vê essa condição onde muitos inocentes padecem, muitos inocentes sofrem, muitos inocentes perdem suas vidas, deixam suas famílias enlutadas, e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos clamar ao Senhor para que haja paz. Ah, pastor, mas não é para clamar que haja paz em Jerusalém? Então a gente tem que levantar a bandeira de Jerusalém, de Israel. Ore pela paz no mundo. Nós não devemos sectarizar, nós não devemos ser preconceituosos de maneira nenhuma, mas nós devemos orar para que a guerra cesse, para que haja paz no mundo. A paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, meu primeiro conselho para você é que você se coloque nessa posição de intercessor, de alguém que entende que há muitas pessoas que não estão envolvidas com a política, com o poder, com a supremacia de grandes países, de potências mundiais que estão buscando destaque, buscando tantas coisas, mas essas pessoas muitas vezes estão no meio disso tudo, no meio da guerra, e são alvos de mísseis, de balas, perdem suas vidas, e nós precisamos sentir, como filhos de Deus, mas como seres humanos, a perda de um humano, né? A cada um humano que morre, nos tornamos menos humanos porque estamos sentindo a dor da humanidade sendo destruída. Então você precisa orar para que haja paz. Em segundo lugar, o próprio texto nos diz que nós não devemos ter medo. Então, o objetivo de você estar em alerta, estar em vigilância, não é ter medo. Você saber que existe uma guerra, que Rússia e Ucrânia estão em guerra, que Irã e Israel estão em guerra, Palestina, Gaza, tantos lugares. Isso não é para que você venha ter medo, mas é para que você possa orar e para que você possa entender que estamos caminhando para o fim dos tempos. Não chegamos no fim, mas estamos caminhando para ele. E é importante que você esteja vigilante. No próprio sermão profético, Jesus vai falar sobre a parábola das 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens loucas. Qual a lição dessa parábola? É para que todos nós estejamos prontos, estejamos vigilantes, para que quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, nós estejamos preparados. E as guerras, os rumores de guerras, são sinais de que a volta de Cristo, o arrebatamento da sua igreja, está próximo. Então, eu e você precisamos estar vigilantes. Mas estar vigilante não é andar temeroso, não é andar se sentindo sem paz, como se a qualquer momento algo de ruim fosse acontecer. Para quem não tem Deus, realmente algo ruim vai acontecer, porque o fim do século, né, a consumação dos séculos vai trazer um tempo de juízo, um tempo onde aqueles que não estão em Cristo serão julgados, serão condenados e viverão uma eternidade longe de Deus. Mas se você entregou a sua vida ao Senhor, se você entende que você
tem Jesus como seu único, suficiente e eterno Senhor e Salvador pessoal, então a vida eterna é garantida por Cristo, pela obra de Cristo na cruz. Então você pode ter paz. Não tenha medo. Em terceiro lugar, eu quero declarar para você, não fique tentando entender e, de alguma forma, usar a Bíblia para justificar tudo que acontece no mundo. Eu tenho visto, como pastor, uma certa neurose escatológica. As pessoas ficam loucas, neuróticas. A todo tempo elas estão tentando justificar. Não, porque a lua de sangue está lá, a profecia de Joel. Então a lua de sangue, então Jesus está voltando. Ah, então o meteoro caiu do céu, Saraiva. Então está lá em Apocalipse, então Jesus está voltando. A todo tempo eventos acontecem e as pessoas tentam justificar e apontar para a vinda de Jesus. Como eu disse, isso são sinais. Mas um sinal aponta para algo que é sinalizado. Então o sinal mostra que algo está próximo, mas não é aquilo de fato. Então nós precisamos entender isso. Um sintoma de uma doença não é a doença em si. Então uma dor de cabeça mostra que o seu corpo não está bem. Então você muitas vezes toma um analgésico, mas não procura saber como está a sua saúde, que era o ideal, você fazer exame, procurar o médico, para você saber por que você está tendo essa dor de cabeça. A dor de cabeça é um sinal que algo não vai bem com o seu corpo. A febre é um sinal que algo não vai bem com o seu corpo, mas não é o problema em si. Então, não fique neurótico, não fique acreditando em teorias conspiratórias acerca do fim do mundo. O Papa é o anticristo, o presidente da França é o anticristo, fulano de tal é o anticristo. Em todo tempo, surgiram espíritos de anticristo, pessoas que eram em sua identidade anticristos, que não eram de acordo com os padrões do Senhor e que feriam os princípios do Evangelho, mas tinham uma liderança, tinham um governo, um poder. Podemos colocar aí Hitler como um anticristo nesse sentido. Então, o espírito do anticristo ele já age na Terra, já age no nosso tempo, mas vai chegar um tempo que esse espírito será potencializado, onde ele irá unificar o poderio das nações, ele será um líder religioso, um líder estatal, um líder governamental, um líder de todo um povo e não limitado a uma nação, e esse líder será de fato aquele que vai representar toda a figura do anticristo nesse período do fim. Mas entendemos que isso não é para que você fique de maneira alguma neurótico, preocupado, desesperado, mas que você entenda que esses são sinais do fim. E por último, porém não menos importante, que você se apegue ao Senhor. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não sabemos o dia de amanhã, mas diante das guerras, diante de tudo que está acontecendo, nós precisamos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer e fazê-lo conhecido. Há muitas pessoas que vão morrer por conta de guerras, por conta de doenças, por conta de tantas coisas que vêm acontecendo e não vão ter a oportunidade de ouvir do Evangelho se eu e você não nos posicionarmos e anunciarmos as boas novas de salvação. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele vai dizer que se nós soubéssemos a cura do câncer e nós não comunicássemos às pessoas que sofrem de câncer, nós seríamos um criminoso. E ele fala, nós cometemos um crime muito maior, porque nós temos a cura para o universo, a cura para o mal da humanidade, que é a salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes não anunciamos essas boas novas aos perdidos. Então, meu último conselho para você é, conheça o Senhor, continue buscando conhecer o Senhor e entenda que a guerra vai continuar acontecendo. Você não pode mudar, mas você precisa crer que você orando, Deus ouve e responde. Você precisa orar, crendo que Deus ouve e Deus responde. Você precisa não temer, sabendo que Deus está soberano, no controle de todas as coisas. Você precisa continuar. O terceiro eu esqueci. Então é isso. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e até o próximo Conselhos Pastorais. A paz. Deus te abençoe.